Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, Câmara, né, Municipal, os vereadores presentes, muito obrigada. Prefeitura Municipal aqui, equipe de apoio nossa, né, contabilidade, financeiro, administração, secretários, secretária municipal de finanças também, vice-prefeita, muito obrigada. Vamos dar início aqui à audiência pública de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2025. A audiência pública está embasada, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe o seu artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, estamos aqui hoje para prestar contas, né, quadrimestral, né, dos meses de maio, junho, julho e agosto. E também ela é embasada também na agenda de obrigações do Tribunal de Contas, a Instrução Normativa 192 de 2024. O representante legal aqui, né, do Executivo, prefeito Armando Cerci Júnior, gestão 2025 a 2028. Responsável técnica, contadora eu, Andréia, responsável desde junho de 2025 até dezembro. Então, nós vamos começar aqui apresentando, né, a receita e a despesa prevista para 2025, exceto do Fundo de Previdência, somente da Prefeitura. A receita prevista aqui para o orçamento de 2025 foi um total de 142.830. Teve uma atualização aqui para 149.579.000. Essas atualizações aqui são as aberturas de créditos adicionais, né, que mandamos para aprovação legislativa. Esses créditos são decorrentes de superávit financeiro do exercício anterior e alguns créditos também adicionais especiais, decorridos de recurso oriundo de emendas, convênios, tá bom? Então, teve essa atualização para 149 milhões. Já a receita arrecadada até o período aqui foi de 91.518.000. Ela teve um decréscimo aqui de 4% em relação à previsão, porque foi previsto 142 milhões, para 8 meses daria em média de quase 12 milhões, então ela deveria estar arrecadando 95 milhões. Né? Então, por isso que tem esse percentual negativo em comparação à previsão, tá, da receita. Referente à despesa, previsão de 137.680.000. Essa atualização para 155.489.000 também é decorrente das aberturas de créditos adicionais, tanto por superávit financeiro como especial, tá? E até o período, até agosto, a despesa empenhada foi 72.518. 72.518.637. A despesa liquidada foi 64.891.737 e a despesa efetivamente paga foi 63.652.551 reais. Aqui, a despesa empenhada está 72 milhões, em comparação à receita aqui, que está maior, até o quadrimestre de agosto, né? Então, deveria estar empenhando para equilibrar aqui 91 milhões, efetivamente arrecadados, só que até o momento foi empenhado 72.518.000. Então, também tem decorrências dos restos a pagar de exercícios anteriores, que ele não é computado aqui na despesa empenhada do ano, tá bom? Que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui está o balanço orçamentário do município, né, da prefeitura. Efetivamente, 91.518.000 de receitas arrecadadas e despesas empenhadas 72.518.000, por fazendo aqui um superávit orçamentário do exercício de 18.999.671.
Esse superávit é do ano, tá? Considerando, seria um superávit orçamentário porque em decorrência do planejamento, tá? Planejamento orçamentário referente às despesas previstas, né, que arrecadou, e as despesas empenhadas. Não é efetivamente paga, por isso que não é um superávit financeiro. Já em relação ao superávit financeiro de exercícios anteriores, tivemos uma abertura de crédito adicional aqui, referente a R$ 12.619.257. Esse é o superávit efetivamente financeiro, que é o que ficou saldo em conta, né? Todas as contas, e após o fechamento do exercício de 2024, abrimos esses créditos decorrente aos projetos de lei que foram enviados a esta casa. A receita corrente líquida do município, a RCL, ela é usada, né, para cálculos do limite da LRF, é efetuado com base na diferença entre o somatório das receitas correntes líquidas pelas suas deduções, e ela é considerada um exercício móvel, né, os últimos 11 meses. Então, ela pega referente à receita, não é do ano, ela pega os últimos 11 meses. Então, ela vai pegar setembro de 2024 até agosto de 2025, que é referente ao fechamento aqui do segundo quadrimestre. Então, nesse período, a RCL, ela fechou em R$ 121.245.781,32. E essa RCL aqui, ela é muito importante porque ela é a base para cálculo de apuração de vários índices, né? Então, eu coloquei aqui alguns índices que é considerado para calcular, né? E usa a RCL do município. Despesa com pessoal, o município ele só pode gastar até 54%, com folha, né? Incluindo encargos. Ela também serve como endividamento, né? Para a dívida consolidada líquida do município. Outro índice também é garantias e contragarantias de valores e operações de crédito. Então, todos esses índices é baseado aqui na LRF. Então, o primeiro índice aqui é despesa com o pessoal, né, considerando maio de 2024 a abril de 2025. Perdão, é agosto de 2025. Está errado ali os slides, mas só corrigindo, tá bom? A RCL aqui, para calcular a despesa com o pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. O total da RCL é 121 milhões. Só que para cálculo de despesa com o pessoal, ela tem uma dedução, tá? Então, ela passa por um ajuste. Então, ela ajustada aqui vai para R$ 117.095.485. Então, tem algumas receitas que não é considerado aqui para cálculo de despesa com o pessoal. Então, por isso que é deduzida. Então, a despesa com o pessoal do município, até agosto, R$ 53.413.533. Esse valor, ele corresponde a um índice aqui de 45,62%. Então, o município ele está cumprindo o limite, que é até 54%, e está bem abaixo do limite de alerta, que quando o município ele passa, né, ultrapassa esses 48,6% aqui, o Tribunal de Contas já emite um limite de alerta, né, para o município, e também bem abaixo do limite prudencial, que ali não está dando para ver direito, mas é 51,3%, 51,30%. Dívida consolidada líquida, né, que é outro parâmetro que é utilizado a LRF para cálculo. Também é ajustado, tá, a RCL para o cálculo dessa dívida. A receita corrente líquida ajustada é 118.645.781,32. E aqui, a dívida do município hoje, para a dívida consolidada líquida, ele está negativo em 5.874.260, porque o que acontece aqui? O município, ele está, a dívida que o município tem a longo prazo é bem menor, né? Aqui já está incluso também o aporte do Fundo de Previdência, o último homologado,
até 2024 também, operações de crédito, tudo aqui nas dívidas líquidas, é menor do que a disponibilidade financeira do município. Então, quando a disponibilidade financeira do município está maior que a dívida, então ela fica negativa. Ou seja, o limite para a gente, o limite máximo de dívida consolidada líquida que o município pode é até 120% do Senado Federal. Como o município está bem abaixo desse limite, então o município teria 124,95%, tá? Esse negativo aí é positivo para a gente. Situação boa. Outro índice aqui, com base na RCL, é operações de crédito. Só para constar aqui que o município ele não contraiu nenhuma operação de crédito esse ano. O valor que tem ali é referente somente à amortização da dívida, esse 1.971.000, que é referente à operação de crédito junto com que o município contratou junto com a Fomento Paraná, aqueles 5 milhões que foi contraído no ano de 2023, para recap, né, asfáltico. Então, esse valor que está ali evidenciado é somente pagamento de amortização. Então, até o momento, o município não tem contratação de operações de crédito. Despesa de capital. O investimento aqui, 6.458.012. E amortizações, 1.888.375, totalizando despesa de capital do município, R$ 8.346.387. Então, esses valores de despesa de capital aqui é referente à despesa com investimento, não é considerado aquele despesa para custeio, né, que coloca a máquina pública para funcionar. Então, aqui seria os investimentos, dívidas, tá? Então, tudo que for a longo prazo, despesa de capital. Evidenciamos aqui as despesas judiciais, né, do município, valores de requisições de pequeno valor, RPV, né, R$ 604.576,23 que foram pagos, e precatórios, o valor de R$ 830.483,36. O município ele é aderente do regime especial de pagamento de precatórios, né, ou seja, todo mês é feito um cálculo com base na receita corrente líquida e sobre o valor da RCL é calculado 1% e depositado junto à conta do Tribunal de Justiça e este que faz que eles distribuem para os precatórios, né, pagamento de precatórios. Então, o município eles não paga diretamente para quem tem dívida em precatórios. Restos a pagar do Poder Executivo. Então, aqui está. O total de restos a pagar processados, que refere-se aos restos a pagar que foram liquidados, eles foram inscritos de exercícios anteriores, 1.574.491. Foram pagos até o quadrimestre 1.152.304,35. E restando um saldo aqui de restos a pagar processado, 422.187,21. Referente aos restos a pagar não processados, que é referente aos restos a pagar que não foram liquidados, inscritos de exercícios anteriores. Quando eu falo exercícios anteriores, é até 2024, tá? Tudo de 2024 para trás. 14.412.025. Pagos no período até agosto, 7.004.533 reais. Houve cancelamento aqui, né, de restos a pagar não processados de 1.333.960, restando os saldos a pagar de 6.073.531,27. Total de restos a pagar, 6.495.718,48. Por isso que a despesa empenhada está um pouco menor, porque esses valores aqui de restos a pagar, ele não é considerado como despesa empenhadas do ano, tá? E referente aos restos a pagar, esses valores, eles somam, né, no passivo financeiro do município, na dívida, e o município expediu recentemente um decreto de autorizando o cancelamento desses valores, né, os valores até 30 do 9, os valores que tinham, já desconsiderando esses restos a pagar
aqui que foi pago até agosto, para que todas as secretarias façam um levantamento das dívidas, né, pendentes, principalmente desses restos a pagar não processados, para ver se realmente vai ser pago ou cancelado. Porque, como eu disse, esse valor ele compõe, né, a dívida do município e acaba deixando o passivo financeiro do município alto. E como nós temos os fechamentos, né, mensais de fontes de recurso, algumas fontes podem vir a ficar deficitárias se não for feito um levantamento, um cancelamento, uma contenção aqui de despesa, principalmente, né, desses restos a pagar. Eles passaram para o próximo ano, que seria esse ano, foram inscritos e tinha disponibilidade financeira para comportar esses restos a pagar, por isso que foi permitido, tá bom? Agora a gente vai entrar aqui na relação às despesas com a educação. Até o quadrimestre apuramos um valor aqui, aplicado, né, em educação, considerando para o MDE, para o índice de 25% mínimo que o município tem que cumprir. Então, o valor aplicado deu 12.887.282. O valor exigido seria 14.954.842, ou seja, estamos em débito aqui em 2 milhões praticamente. O índice até agosto fechou em 21,54%. O município ele tem a obrigação de cumprir esse limite mínimo com gasto com educação. Não quer dizer que é somente esse valor que está sendo aplicado na educação, mas é o valor que é exigido para o cálculo do índice de 25%. Então, os repasses da educação, exemplo, salário educação que vem recurso, transporte escolar, merenda escolar, esses valores não é computado aqui, tá bom? É só para MDS, somente receitas de transferências constitucionais aqui e despesas relacionadas a esses índices. Então, o município precisa até dezembro cumprir esse limite de 25%. Então, até o 6º bimestre será aplicado o mínimo de 25%. Em comparação aqui, né, ao Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, o município está atendendo a legislação aqui, constitucionalmente. O valor aplicado foi de 11.787.547,39, sendo que o valor exigido seria 9.185.378,26. O mínimo aqui, correspondente a esses 9 milhões, 70% de aplicação. O município está aplicando 89,83. Esse valor aqui aplicado de 11 milhões é praticamente toda a folha de pagamento do magistério e encargos, tá bom? Pouquíssimo valor aqui foi aplicado em ações com o Fundeb. O recurso que está entrando do Fundeb aqui está sendo mais mesmo para pagar a folha do magistério. Aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo, eu não estou conseguindo visualizar direito, mas é um gráfico só para exemplificar melhor, para vocês verem quais foram os índices de percentuais que o município veio com o decorrer do ano aplicando em educação, né? Então, aqui mostra dados desde 2017 a 2025. Esse aplicativo aqui, para quem não conhece, é o Gov Fácil, ele é sincronizado com os dados fonte Tribunal de Contas e é atualizado diariamente. Então, esses índices é tirado tudo do Tribunal de Contas oficial. Deixa eu abaixar aqui para me ver por aqui. Até o 4º bimestre, o município, como eu mostrei para vocês, 21,24. 2024, até o 6º bimestre, o município aplicou 25,49% em educação. Em 2023, o município aplicou 25,58%. Em 2022, o município aplicou 26,4%. Em 2021, o município ele não atingiu, né, o mínimo, ele aplicou 18,24%, que é o ano de pandemia. Então, de 2021 para baixo, 2020, ele conseguiu ainda aplicar 25,57%. Aí, nesse ano de 2021, que o município não aplicou, que está em vermelho, está em 18,24%, ele não conseguiu atingir.
Só que no próximo ano o município aplicou até o primeiro quadrimestre a diferença. O próprio Tribunal de Contas permite que, se o município ele não consegue aplicar o índice de 25%, ele precisa comprovar até o final do primeiro quadrimestre a diferença, tá? Então o município aplicou, foi evidenciado na prestação de contas do município. Demonstrativo do Fundeb. Receitas referentes ao Fundeb. O município recebeu 13.121.968,94. Recursos de superávit de exercícios anteriores, 81.471,62. Como vocês podem ver aqui, esse superávit foi bem abaixo, bem diferente de outros exercícios que vinha sendo acumulado o superávit. Então o município ele aplicou, evidenciou esse superávit acumulado nas folhas de... Esse superávit foi usado nas folhas de pagamento do magistério. Totalizando aqui a receita do Fundeb até o quadrimestre, 13.213.440,56. Já as despesas, né, que entra aqui a remuneração do magistério, folha, encargos da folha, 11.787.547,39. Então, dos 13 milhões do recurso que veio, praticamente tudo foi aplicado com folha de pagamento. E essas outras despesas aqui, 1.083.612,47, seria outras despesas com manutenção do Fundeb que não entra folha, tá bom? Despesas totais com a educação. A despesa orçada para o orçamento aqui da educação foi 42.538.910. Atualizações de créditos abertos aqui, 44.169.720. Até o momento foi empenhados 20.172.644 e liquidado 19.423.616. Despesa paga 19.114.680. Então, temos aí 4 meses para estar aplicando aqui, empenhando essa previsão orçamentária e aplicando o índice que falta fechar aqui da despesa com o MDE da educação. A seguir, a gente vai demonstrar aqui um pouco da entidade, né, Fundo de Previdência, que o município tem aqui, regime próprio. Eu sou contadora responsável pela prefeitura, temos o contador responsável pelo fundo, que é o Marcos. Eu vou apresentar aqui os dados, qualquer dúvida eu vou estar recorrendo a você. Então, vamos lá. Fundo de Previdência. Orçado aqui para o fundo, o orçamento, 16.246.000. As receitas arrecadadas do fundo, 9.419.642,12. Essas receitas são todas as receitas do fundo, tá? Somando dá 9 milhões. Empenhados, 8.331.588,78. Então, um superávit orçamentário aqui de R$ 1.088.053,34. As receitas arrecadadas no geral foram maiores. Agora, quando nós vamos falar em receitas de contribuições, que daí não entra todas as receitas aqui, é somente as receitas que de contribuições dos servidores, totalizou aqui. Servidores, pagamentos de inativos, né, pensionista, 2.400.398,49. Patronais dele, 3.868.194,22. Então, o total de contribuições aqui do Fundo de Previdência, 6.268.592,71. Folha de pagamentos, só retificando, as receitas de contribuições a servidores ativos, tá? Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas pro fundo. A folha deles está dando R$ 7.036.632,33 com aposentadorias e R$ 1.158.862,99 de pensões. Despesas com folhas do fundo, R$ 8.195.495,32. Como vocês podem ver, está bem maior que as receitas de contribuições
Então, o que o município arrecada aqui, né, das contribuições dos servidores, não é suficiente para pagar a folha dos pensionistas e aposentados. Então, com isso, está dando um déficit, esse déficit aqui é financeiro, do regime previdenciário em R$ 1.926.902,61. Então, por conta disso, né, desse déficit e dessa dívida que o município tem, né, de referente a precatórios, a aportes, né, do fundo, perdão, não precatórios, aportes, teve um acordo aqui, esse acordo 263 de 2025, recentemente homologado, aprovado, né, pela Previdência, de R$ 14.368.666,74. O aporte do município, né, do exercício de 2025, está o cálculo aqui para R$ 9.901.096,24. Então, o saldo reconhecido em dívida que o município tem para o exercício seria R$ 24.269.762,98. Desses 9 milhões aqui do aporte do exercício de 2025, o município já pagou uma parte, mas ainda falta pagar o restante. Dívida projetada e amortizada do déficit, o município ele tem um prazo, né, que seria 30 anos. Toda a dívida, né, todo ano é feito esse cálculo, né, com o atuário, e ele evidencia aqui a dívida do município. E, então, a dívida total aqui, que depois ela é amortizada em 30 anos, a dívida total do município, R$ 234.763.800 de principal. E de juros, R$ 251.921.683,22. Só os juros aqui dá maior que o principal, né? Totalizando R$ 486.685.483,45 de dívida projetada para 30 anos. Nós trouxemos aqui uma exemplificação para vocês terem noção de como que é alto esse valor. Um comparativo que o município de Cianorte, o déficit nosso está em 486 milhões. Em Cianorte, o déficit é de 479 milhões, ou seja, o nosso déficit está bem maior que o município de Cianorte, que é um município que arrecada 4 vezes maior que Cruzeiro do Oeste. Outro exemplo aqui é a Prefeitura de Umuarama, o município de Umuarama tem o déficit de 1.449 milhões, com um orçamento de 7 vezes maior que Cruzeiro do Oeste. E Cruzeiro do Oeste tem 486 milhões de dívida com aportes. Saldo financeiro aqui, conta corrente. Esse saldo financeiro é o total das contas correntes, com investimentos até 31 de agosto. Tem 18.588.731,16. Esse valor está aplicado, né, nas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi e Sicobi, que são as cooperativas. Eu vou apresentar a da saúde, se você quer falar agora um pouco do fundo, quer falar alguma coisa? Qualquer dúvida no final, se tiverem em relação à questão do fundo, aí nós voltamos. Então, a seguir aqui, temos que cumprir também, né, a exigência aqui da audiência pública da saúde, que ela é feita juntamente com o município e com a Câmara. Então, aqui tem os dados da Secretaria de Saúde. Apuração do mínimo constitucional, que é o mínimo de 15% exigido aqui das receitas oriundas de impostos, transferências constitucionais. O município recebeu aqui 57.932.124,67 de receitas. Essas receitas aqui, as receitas que vêm do FPM, PVA, ITR, todas essas transferências, né, de impostos, transferências, arrecadação do município, transferências constitucionais, mas não entra aqui nenhuma receita oriunda de repasse federal, tá? Repasse federal, emendas. Então, não considera aqui nessa aplicação. E o município aplicou, com base nessa receita, para a saúde, R$ 13.266.904,28.
O mínimo aqui, se o município estivesse atendendo, né, por lei, se estivesse aplicado 8.689.818,70, que é os 15%, o município já estaria em dia, né, perante tecnicamente aqui o Tribunal de Contas, constitucionalmente, estaria atendendo. O município está aplicando 22,90% de índice aqui, né, com gasto com a saúde. Esse gasto inclui a folha de pagamento? Inclui a folha de pagamento. Quanto dá por cento hoje a folha de pagamento? Olha, tá no próximo, né? Opa. Ah, não, tá aqui. Eu vou te mostrar a seguir, tá? Aqui também, mas não tá dando para ver direito. Até peço desculpa, achei que estaria mais nítido. Assim como foi evidenciado na educação, aqui é muito interessante vocês estarem vendo que o município, os próximos, né, a aplicação dos anos anteriores com a saúde, para vocês terem noção quanto o município estava aplicando, o ano passado, até dados de 2017 até 2025. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Em 2027, esses percentuais é fechamento do exercício. Então, dados que foram enviados até 31/12. Tá bom? O município aplicou em 2017, ou em 2017, perdão, 26,33% o índice. Totalizando aqui um valor de 19.885.000. Em 2018, foi aplicado 26,55%. Em 2019, 26,81%. Em 2020, que é o ano de pandemia, 29,77%. Em 2021, 28,18%. 2022, 28,02%. 2023, 24,61%. 2024, 23,20%. Em 2025, até o quarto bimestre, 22,64%. Então, provavelmente aqui o município vai fechar, né, a aplicação até 31/12, mais ou menos aí também na casa dos 23%, 24% com aplicação de gasto com a saúde. Então, aqui respondendo não, é no próximo ainda. Para vocês terem uma noção, essas receitas aqui, elas, além das receitas decorrentes de transferências constitucionais, legais que o município recebe, eles recebem repasses, né? A saúde recebe repasse federal, repasses estaduais e outras receitas aqui, totalizando um valor de receitas adicionais que não é considerado para o cálculo do mínimo de 15% de R$ 12.697.831,76. Despesas aqui foi elencadas as despesas da saúde por subfunções, que não é também agregado ao mínimo, que são os principais repasses da saúde, atenção básica, R$ 6.058.570,84. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 4.045.905,80. Suporte profilático e terapêutico, R$ 1.316.014,77. Vigilância sanitária, 1.020. Totalizando 11.421.511,41 de despesas da saúde, que não é considerada para o cálculo dos 15% aqui. Então, esses 11 milhões não está agregado, voltando aqui, a esses 13 milhões. Tá? Esses 13 milhões é o efetivamente aplicado na saúde, que computa o mínimo de 25%. Além desse gasto, o município aplicou 11.421.511,41 dos recursos de repasses federais, estaduais, que vêm para a saúde. Receitas e despesas não computadas aqui, então, o município recebeu de repasses oriundo, federal, estadual, 12.697.831,76
E as despesas empenhadas aqui, 11.421.511,41. Então, está tendo um superávit orçamentário aqui na saúde de 1.276.320,35. Não quer dizer que essas despesas efetivamente aqui empenhadas, elas foram pagas até o momento. Então, somente as empenhadas, tá bem? Para considerar o cálculo do superávit orçamentário. Despesas totais com a saúde. Despesa orçada aqui, 40.857.152,26. Ela foi atualizada também. A maioria das despesas aqui, pessoal, teve uma atualização por conta das aberturas de crédito adicionais do exercício. Então, praticamente todos os órgãos aqui teve atualização no orçamento. 52 milhões, de 40 milhões, a atualização aqui para a saúde foi de 52.094.854,15. Então, 12 milhões abertos aqui de recursos de superávit, de emendas, enfim. Despesa empenhada total aqui, né, geral, total. Tanto o recurso para índice de 15%, como não computado. 26.551.395,2. Despesa liquidada, 22.361.695,38. E despesa paga, 21.975.897,90. Respondendo agora à pergunta do vereador Nelson, desse valor empenhado, que está em destaque de 26.551.395, está evidenciado agora aqui todas as despesas por elemento, né, elementos de despesa, que seria gasto com folha de pagamento, 10.297.322,80 com a saúde. Tá? Desse valor, somente, né, folha de pagamento, R$ 2.008.967,79 com contribuições patronais aqui, né, obrigações e contribuições patronais. Então, um total aqui 12 milhões com folha de pagamento da saúde. Um adendo lá, essa folha de pagamento, a grande maioria dela, ela é a fonte dos 15%, fonte 303. Então, significativa parte desses 12 milhões e 300 aí computam lá o índice dos 15%. Aqui teria algumas outras fontes, mas elas não são tão significativas. Piso de agentes e tudo mais. Então, eu diria que lá, cerca de daqueles 22, folha de pagamento deve representar uns 18% a 19% da folha, já computa isso. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Desses 12 milhões aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. Valor aplicado, 13.266.904. Só folha, 12 milhões. Então, a maioria da folha, das fontes de recurso de pagamento da saúde, é tudo da 303. Então, essa fonte 303 é a fonte que é considerada despesa de aplicação dos 15% da saúde, junto com a recursos livres da saúde do município. Então, essas duas fontes compõem a aplicação do mínimo de 15%. Outras despesas aqui consideradas, indenizações e restituições, 4.757. Consórcios públicos, 3.485.465,20. Esses consórcios aqui, o CISA, SAMU, todos os consórcios que o município tem 2 ou 3, se eu não estou enganado, 3, né? E o de medicamentos, exato. Diárias aqui, R$ 63.123,27. Essas diárias aqui é somente da saúde, tá? Material de consumo, R$ 1.985.670,46. É tudo que envolve aqui custeio, né? De consumo, combustível, material de expediente, toda compra aqui que é para custeio da saúde é empenhado nesse elemento aqui de material de consumo. Material de distribuição gratuita, R$ 154.000
R$ 541,18. Aqui é gasto aquelas distribuições de leite, fórmulas, né? Distribuição, medicamentos, para distribuição gratuita para o município, que é incluído aqui. Serviços de pessoa física, R$ 242.885,40. Serviços de pessoa jurídica, R$ 3.873.867,70. Aqui é interessante evidenciar que o valor é alto, porque aqui está incluso todas as pessoas jurídicas, contratações aqui da saúde, que seria, né, o CISA, consórcio, plantão, né, plantonistas, que é muito alto o valor mensal pago para eles. Então, totalizando aqui em 3 milhões, fora as outras especialidades. Todas as especialidades aqui que é pessoa jurídica é empenhado nesse elemento. Serviços de telecomunicação aqui, TI, R$ 18.226,98, que é o sistema que eles usam, né, saúde. Equipamentos e materiais de permanente, R$ 561.855,02. E obras e instalações, R$ 3.854.711,33, que é as obras, né, PA, as construções da saúde que está em andamento aqui e as que estão sendo finalizadas. A seguir, assistência social também. A assistência social, ela faz separada a audiência, porque ela precisa também, todo bimestre, estar prestando conta para os conselhos que a assistência tem, são muitos. Então, nós trouxemos um breve aqui, somente a parte de gestão fiscal mesmo. Despesas totais com assistência social, orçada para 2025, 3 milhões, o orçamento da assistência, 3.216.584,32, atualizada aqui também para 4.351.432,03, 1 milhão aqui, né? A assistência social, ela tem várias deliberações que passaram, né, como recursos de superávit de exercícios do exercício, né, para esse. Então, isso aqui são as deliberações, as emendas parlamentares da assistência social que tivemos que abrir, né, um crédito no orçamento de 1 milhão e meio por aí. Despesa empenhada, 1.939.123,45. Despesa liquidada, 1.687.513,24. E despesa paga, 1.642.482,60. O orçamento aqui da criança e do adolescente, que é uma subfunção da assistência social, que merece destaque, né? A OCA, é despesa orçada para essa subfunção, R$ 439.915, foi atualizada aqui para R$ 743.019. Dessa subfunção foi empenhada R$ 255.229,66, liquidada R$ 217.651,33 e despesa paga R$ 206.396,28. Bom, último slide, né? Esses dados, eles foram oficialmente retirados do último CIAM, né? Enviado para o Tribunal de Contas, referente ao mês de agosto. Os relatórios contábeis, né? E qualquer dúvida de relatórios também estão todos disponíveis no portal de transparência da Prefeitura, né? Com o endereço aí. E tanto da Prefeitura quanto do Fundo, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos que, se alguém tiver, podemos estar, né? Se eu não conseguir responder no momento, eu trago depois, né? Qualquer dúvida que eu não consiga, nem eu, Marcos, responder aqui no momento. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, ter tirado um pouquinho do tempo para estar vindo aqui.